Glória a Deus. Enquanto você encontra e abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11. Relembro os irmãos da mensagem de semana passada, onde o tema foi Tocou-me, livrou-me das trevas. Foi o sexto milagre, é o sexto milagre registrado no Evangelho de João. E aí nós vimos aquele homem que foi livre, que foi liberto e que de maneira gradativa ele começou a olhar para Jesus como homem, de repente ele olhou como profeta, depois como homem de Deus e por fim ele reconheceu Jesus Cristo, Filho de Deus. A proposta hoje é que possamos refletir, meditar, pensar um pouquinho sobre o sétimo e último milagre registrado na vida pública de Jesus no Evangelho de João, que é essa passagem tremenda aonde temos o relato da ressurreição de Lázaro. Este homem, ou esse feito, foi um dos maiores que foram relatados aqui no Evangelho de João. E eu quero convidar você que encontre na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 11. Leremos alguns versículos iniciais agora, e eu convido você a acompanhar essa leitura, pedindo a Deus que esta palavra seja revelada para você. Seja Deus falando conosco. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha o que ela manda o recado para Jesus. Senhor, está enfermo aquele quem tu amas. Não é aquele quem ama muito o Senhor, não, que o Senhor ama muito ele. O Senhor ama muito a Lázaro e ele está enfermo. Aqui nós já podemos aprender que mesmo pessoas amadas pelo Senhor passam dificuldades, passam provações, passam por lutas. Eis que está enfermo aquele que tu amas. Verso 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele amava, né? Depois disso, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhes os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono.
Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo ou me alegro por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Amém, irmãos? Aqui, como já lhes falei no início, a amizade que Jesus tinha com Lázaro, Marta, com Maria, não era ou não significava ausência de problemas. Existem pessoas que seguem a Deus e que dizem servir a Deus, mas só o fazem quando tudo anda de acordo com o que a pessoa imagina que deva acontecer. Enquanto tudo está andando da maneira com que a pessoa almeja, então seguimos a Deus. Mas quando as coisas começam a acontecer de maneira contrária à sua vontade, esse é o momento que algumas pessoas se afastam, deixam de seguir, ou dizem: hoje nem vamos cultuar a Deus, hoje nem vamos nos reunir como igreja, não vamos ao culto. Interessante, quando problemas difíceis acontecem e a pessoa tem um trabalho, ela precisa trabalhar, ela continua com a sua responsabilidade. Mas quando se trata do reino de Deus, da obra de Deus, em seguir a Deus, então tudo se coloca na balança. As coisas não estão boas, então por isso eu vou me afastar. Algum dia você já pensou assim? Imagina se Marta, Maria e Lázaro pensassem dessa mesma forma. Na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo de número 12, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 12. Tão importante você encontrar na sua Bíblia, tão importante você conferir aquilo que está sendo dito. Eu não me sinto nem um pouco ofendido quando alguém vai conferir o que está sendo dito, se de fato está na Bíblia. Ao contrário, sinto que estamos cumprindo parte do propósito, né? Então é importante que leiamos. 2 Timóteo 3,12, e também todos os que piamente, ou de maneira piedosa, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Olha só. Aqueles que querem viver de maneira piedosa, de maneira devota, de maneira a se santificar a cada dia, tais pessoas sofrerão ou padecerão perseguições. O Evangelho de Cristo fala sobre renúncia. O Evangelho de Cristo fala sobre esforço, negar-se a si mesmo. Esse é o Evangelho de Cristo. Algum outro evangelho que não seja de Cristo pode estar falando somente sobre prazeres, sobre retorno financeiro ou qualquer outra coisa, mas o evangelho de Cristo, ele nos remete a isso. Lembra quando Jesus fez o convite: se alguém quer me seguir, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse foi o convite. E agora nós vemos esse então amigo de Jesus enfrentando dificuldades. Enquanto pensava sobre isso, que
eu traria para os irmãos, lembrei-me também do apóstolo Paulo, quando da sua conversão. Quem conhece a história do apóstolo Paulo, sabe que ele pertencia à Suprema Corte da época. Ele era alguém que tinha autoridade sobre muitos, e com autorização desta Suprema Corte da época, ele saiu para prender cristãos, até que ele teve um encontro que transformou a sua vida. Porque Jesus transforma vidas ainda hoje. Amém? Está transformando vidas ainda hoje. E esse homem chamado Saulo, também conhecido por Paulo, esse homem teve um encontro com o Senhor, sua vida foi transformada, e em Atos capítulo 9, versículos 15 e 16, Atos 9, versos 15 e 16, o Senhor estava alertando a um profeta que estaria orando por Paulo, impondo as mãos sobre ele, dizendo: olha, Paulo é para mim um vaso escolhido, e ele precisa saber o valor, o quanto isso irá custar da sua vida, o fato dele ser meu discípulo. O que tem custado a você tornar-se um discípulo de Cristo? Irmãos, seguir a Cristo, servir a Cristo, se fala de renúncia, e fala, então fala de uma vida transformada. Eu não sou mais quem eu fui, ou quem eu era. E você, cada um dos senhores, os amigos, convidados que nos acompanham pela rede social, o que é que tem de mudança na sua vida? Eu falo para a igreja, e então não é novidade, que durante o louvor eu observo a postura de muitos dos senhores, se de fato estão louvando a Deus, cantando louvores ao Senhor, ou estão assim com aquele olhar distante, pensando no nada, ou em tantas outras coisas, enquanto alguns irmãos estão cantando de maneira efusiva, estão louvando, entregando louvor de alma e espírito. Nós vemos algumas pessoas, eu vejo algumas pessoas tão distantes. Irmãos, amigos, não aceite entregar ao Senhor qualquer coisa, resto, sobra. Se for para cantar, cante para valer. Se for para aplaudir, faça para valer. Se for para orar, entregue-se totalmente ao Senhor. Seja intenso com Deus, porque Ele é intenso conosco. E na sua intensidade, no seu auge de amor, a Bíblia fala, João capítulo 3, versículo 16, e eu convido a igreja para que citemos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No auge do seu amor, Ele deu o seu próprio Filho. Isso é algo extremo ou não? Isso é intenso ou não? Ele deu o que de melhor tinha para resgatar a nossa vida. Portanto, não aceite entregar qualquer coisa ao Senhor. Decida hoje: eu vou entregar a minha vida a Cristo Jesus. Eu vou entregar o melhor da minha vida, do meu tempo ao Senhor. Amém? Bem, mesmo assim fazendo, Lázaro, amigo de Jesus, amado de Jesus, ainda assim nós vimos então o que aconteceu com ele. Vamos continuar a leitura. Aliás, eu quero retomar a leitura a partir do versículo 13. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus
disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, ou seja, aos demais discípulos junto com ele: vamos nós também para morrermos com ele. Olha que interessante esse versículo, capítulo 11, versículo 16. Quando nós falamos de Tomé, nós normalmente falamos aquele que era incrédulo. Tomé foi aquele: eu só acredito vendo, se eu tocar nele. Mas agora, olha o incrédulo Tomé, o que ele estava dizendo. Tomé, chamado Dídimo, que ele falou aos seus condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Portanto, Tomé era um discípulo de fé. Ele tinha fé, teve fé. E aquele momento em que ele disse: se eu somente tocar na orla, se eu tocar no Senhor, se eu ver o seu lado furado, a sua mão, então eu crerei. Não diminui a importância da fé que ele teve, ou que ele tinha, não é? Versículo 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Irmãos, aqui nós temos uma situação. Lázaro estava enfermo. E esse texto nos mostra que Marta e Maria fizeram a coisa certa. Mandaram chamar Jesus. Fizeram na hora certa, no momento da dificuldade. Eles se direcionaram à pessoa certa, Jesus. Mas, quando nós estudamos essa passagem bíblica, nós veremos que Lázaro estava enfermo. Eles mandaram avisar a Jesus, aonde Jesus estava era 1 dia de distância, ou seja, quase 24 horas depois, chegou a notícia para Jesus de que Lázaro estava enfermo. Que foi que Jesus mandou falar para Marta e Maria? A enfermidade do teu irmão não é para a morte, mas é para a glória do Senhor. Amém? Mas Lázaro morreu. E a bem da verdade, quando as pessoas que foram avisar Jesus saíram, logo em seguida Lázaro morreu. E quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, naquela altura Lázaro já havia morrido. E quando Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do Senhor, vai lá e diga isso para Marta e Maria. Os que levaram a notícia voltaram cerca de 1 dia novamente, e quando chegam lá, Lázaro já estava sepultado há 2 dias, e agora eles tinham que dar a notícia. Qual foi a mensagem que Jesus mandou? Que essa enfermidade, Marta e Maria, não é para a morte. Como não é para a morte? Já morreu, está morto e sepultado. Então eles estavam com alguns problemas.
a enfermidade de Lázaro e a ausência de Jesus. Irmãos, quantos dos senhores já tiveram a mesma sensação de que Marta e Maria experimentaram? Eu orei e as coisas parecem que não estão se resolvendo. Eu coloquei diante do Senhor em oração e as coisas parecem que ficaram ainda mais fortes. Quem é sincero com Deus, muito que provavelmente dirá: eu já tive essa experiência. Ou então, não, mas eu penso que, se não todos, a grande maioria já experimentou uma situação semelhante. Marta e Maria se colocaram em oração, e após essa disposição para buscar ao Senhor Jesus, o irmão que estava enfermo piorou, e não apenas piorou, chegou à morte. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz, encontre na sua Bíblia, por gentileza, Romanos capítulo de número 12, e versículo de número 12. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E no desejo de você entender o que nós acabamos de ler, eu leio mais uma vez, e no desejo também de que você já tenha encontrado na sua Bíblia, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Alegre-se na esperança. A esperança do cristão está no dinheiro. A esperança do cristão está na política. A esperança do cristão está nas influências que possui com outras pessoas, é isso? A esperança do cristão tem nome e chama-se Jesus. Ele é a nossa esperança. Então diz: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na hora da tribulação, no momento difícil, sejam pacientes. Talvez eu poderia dizer, na tribulação, respira fundo. Respira fundo na hora da tribulação. E aí ele diz: persevere, insista, fique firme na oração. A Bíblia nos fala no livro de Salmos, capítulo de número 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu pedido de socorro. Muito bem. Porém, tem momentos que o Salmo 40 parece não ajudar. E nós vamos para o Salmo 70. Apressa-te, Senhor, dá-te pressa. Porque está intensa a situação. Marta e Maria estavam enfrentando uma situação muito intensa. E eles se colocam diante do Senhor e se colocam em oração. E aí nós veremos mais adiante a postura de Marta e Maria. Mas a Bíblia nos fala, por exemplo, todos os discípulos do Senhor Jesus, todos, exceto o apóstolo João, esse que escreveu o livro aqui que nós estamos lendo. Todos os discípulos foram mártires, ou foram martirizados, ou morreram sem negar a sua fé. Perderam a vida, mas não perderam a fé. O apóstolo Paulo chega no final da carreira, ele diz: combati o bom combate, completei
a minha carreira e guardei a minha fé. É assim, irmãos, que somos convidados, desafiados a viver, a despeito das circunstâncias que enfrentamos. O apóstolo Paulo, ele disse: eu aprendi tanto ser exaltado como ser humilhado. Eu aprendi a viver na fartura e também na escassez. Eu sei ser exaltado, sei ser humilhado. Em todas as circunstâncias, estou experimentado. E então ele diz, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso enfrentar, tudo posso suportar. Perseverai em oração, é o convite do apóstolo Paulo. Paciência no momento da tribulação, persevere na oração e alegre-se na esperança. Muito bem, vamos continuar a leitura. E eu quero retomar aqui do versículo 16 novamente. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, 3 quilômetros. E muitos dos judeus que tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha, irmãos, se o Senhor estivesse aqui no passado, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Isso revela que nós, em geral, nós somos semelhantes a essa passagem aqui que vemos Marta falando com Jesus. O Senhor fez no passado, o Senhor fará no futuro. A minha dificuldade é crer que o Senhor fará hoje, agora, em minha vida. E o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E aí então ela fala isso. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo, foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés. Essa é uma característica de Maria. Ela estava sentada, ela vai
e se coloca diante do Senhor Jesus, se prostra aos pés dele. É uma característica dela. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela fala a mesma coisa. Isso nos mostra que era exatamente isso que elas falavam entre si. Não falavam por mal, mas entre si elas falavam: ah, se Jesus estivesse aqui, nunca estaríamos passando por isso. Sabe, irmãos, a dificuldade do ser humano é de entender o amor do Senhor e o sofrimento que enfrentamos. O amor do Senhor e uma aparente ausência de Jesus, ou silêncio de Jesus. Porque a Bíblia fala que quando eles oraram ou pediram o auxílio de Jesus, ele ainda ficou mais 2 dias onde ele estava. Depois ele caminhou, ele foi naquela direção, e quando ele chega, já estava morto, sepultado há 4 dias. Então, tem pessoas com muita dificuldade, né, de entender o amor do Senhor e o sofrimento. Como conciliar? Se ama, a pessoa pensa, não vai sofrer. Ou seja, o amor do Senhor é igual a um bloqueio, um escudo que não vai permitir que a pessoa sofra. Bem, então nós não precisaríamos do versículo do Salmo 23 que diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, quando ele disse: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, profundidade, nem a espada, perigo, fome, nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas isso nos mostra de que nós, como cristãos, também enfrentamos momentos difíceis. E os momentos difíceis não significa de que o Senhor não nos ama. O amor do Senhor não isenta de enfrentarmos situações difíceis. O amor do Senhor nos garante presença. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa do Senhor: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Então o Senhor sempre está conosco. Amém também, irmãos? Continuando a leitura, não lembro onde parei, vamos no versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ou seja, as tuas lutas, o teu choro, a tua dor, não passa despercebido aos olhos do Pai. O Senhor não está insensível às nossas lutas. Versículo 34, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 35, Jesus chorou. Nós sabemos o encerramento dessa passagem, o que Jesus fará. Por que Jesus chorou? Porque Ele tem compaixão. Se você veio para o culto hoje com o coração apertado, enfrentando situações difíceis, talvez até aparentando insolúveis, o Senhor não está alheio à sua dor, ao seu choro, à sua oração ou ao seu lamento. O texto nos mostra que Jesus chorou. Verso 36, disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Quando Jesus chora,
os discípulos que estavam ali, os judeus que estavam ali perto, disse: olha como Jesus amava, porque Jesus chorou, então isso revelou o amor de Jesus. Mas olha o que mais revelou o choro de Jesus. Versículo 37. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Ou seja, se ele ama tanto quanto diz que ama, se ele é amigo de Lázaro, como ele diz ser amigo, ele não teria poder para ter mudado essa situação? Lembre, irmãos, por exemplo, em Mateus capítulo 8, temos a passagem contando de um empregado do centurião, enfermo, acamado, e o centurião chegou para Jesus pedindo ajuda. Lembram que Jesus disse: eu vou na tua casa? O centurião disse: não, Jesus, na minha casa não, eu não sou digno. Se o Senhor apenas der uma palavra, eu sei que o meu empregado, o meu servo ficará curado. E Jesus disse: por essa postura tua, pode ir, ele já está curado. Então, imagina Marta e Maria lembrando disso. Jesus, que coisa maravilhosa que o Senhor fez com o servo do centurião. Por que que quando chega a minha vez não acontece? O Senhor não estava aqui, mas se o Senhor tivesse dito uma palavra, e Jesus disse alguma palavra? Disse. Ele falou: essa enfermidade não é para a morte. Para que é? Vamos voltar lá no versículo 4. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmãos, nós queremos que Deus faça conosco da mesma forma com que Ele está agindo na vida da pessoa sentada ao nosso lado. Uma forma é que Deus trata comigo, outra Deus está tratando contigo. O mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo amor, mas Ele age como quer, e Ele age quando Ele quer. O tempo é dele, não nosso. O ser humano, nós seres humanos, temos o nosso tempo cronológico. Eu já estou olhando preocupado, porque já passamos das 9 horas. Esse é o tempo cronológico. Mas o tempo de Deus não é cronológico, é o Kairos, é o tempo perfeito. E Marta e Maria, olhando para o relógio, diz: Senhor, se há 4 dias atrás o Senhor tivesse vindo, mas o Senhor está atrasado, Jesus. Atrasou-se. Eu orei, eu tenho pedido e pedido tanto. Eu pedi pelo meu irmão, e o Senhor é amigo dele. Irmãos, entenda que o que aconteceu com Marta, Maria, Lázaro, tem acontecido na vida de muitos dos senhores, que se colocam diante de Deus, diante do Senhor em oração, e Deus está agindo na vida daquele irmão, daquela família, daquele casal, daquele filho, daquele pai, e parece que na minha vida, bem, e alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Sabe, parece que existem pedras em nossa vida que nós não queremos que seja removida, porque já faz tanto tempo e cheira mal. Se for mexer nesse sentimento, se for mexer nessa área da minha vida, que eu já considero como morta, esse sonho, essa situação, isso que eu, já não mexa mais nisso, deixa assim. E o Senhor disse: tirem a pedra. Ah, Senhor,
Sério mesmo? 4 dias já fazem. Eu não sei quais são as áreas da sua vida em que você pode estar dizendo ao Senhor: não tira a pedra não, Senhor, porque já cheira mal. Já morreu dentro de mim esse sonho, esse desejo, essa intenção. Não tira mais a pedra. E o Senhor diz: tirai a pedra. Versículo 40, disse Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Aleluia. Versículo 41, tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Olha, irmãos, que maravilha! Uma palavra com autoridade. A pedra vocês podem remover. A ressurreição é comigo. Sabe, queridos, havia uma crença entre os judeus de que quando uma pessoa morria, até o 3º dia da sua morte, uma pessoa boa, uma pessoa devota, dedicada a Deus, poderia ser usado por Deus para ressuscitar aquele que morreu. Mas um judeu também, os rabinos sabiam que depois do 3º dia, no 4º dia, para ressuscitar alguém, só Deus poderia fazer. Por isso Jesus esperou para o 4º dia, quando eles pensavam: já não tem mais jeito, só Deus poderá ressuscitar. Por isso ela disse: eu sei que no último dia Ele vai ressuscitar. E o Senhor disse: eu não falei para você? Se você crê, você verá a glória de Deus. Ei, se você crê, você verá a glória de Deus na sua vida. Se você crê, você verá a glória de Deus na sua casa. Se você crê, você verá a glória de Deus na sua família, nos seus filhos. Se creres, verás a glória de Deus. Então essa foi a palavra que o Senhor liberou. E quando Ele pede para que tirem a pedra, ela ficou desconfortável, porque sabia que aquilo já não estava mais cheirando bem. E quem sabe essa noite, o Senhor está removendo pedras na sua vida, para que o milagre aconteça na sua casa. Eu somente posso dizer: se creres, verás a glória de Deus. Ou como nós vamos cantar agora: todos hão de ver quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Nosso Deus é grande e soberano. Ele não age atrasado. Você já ouviu aquele ditado que algumas pessoas falam? Deus tarda, mas não falha. Mas para o cristão que entende a palavra, Deus não tarda. No tempo certo, no momento certo. Abraão esperou 25 anos para que o milagre acontecesse. Os discípulos estavam andando no mar, navegando, e de repente uma tempestade veio, e a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, quase amanhecendo, o Senhor Jesus veio para acalmar. E aqui, essa passagem se encerra. O versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Muitos em Erval do Oeste, Joaçaba, Luzerna, Erval Velho,
nas cidades circunvizinhas, verão e crerão, porque verão o que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está fazendo na sua casa. Nenhum outro poderia fazer. Tirem a pedra, porque essa noite o Senhor está dizendo: vem para fora, traz de volta a vida. Lázaro saiu atado, e ele disse: não combina mais com ele. Uma pessoa atada é uma pessoa que estava morta. Ele disse: não combina mais, porque Lázaro está vivo. Tirem as ataduras e deixam que ele siga. Queridos irmãos, aparentemente o Senhor estava fazendo silêncio. Marta e Maria oraram. Qual foi a resposta? 4 dias de silêncio. O silêncio das pessoas responde muita coisa, mas o silêncio de Deus é Deus trabalhando, é Deus operando. Se você pensa que Ele está em silêncio, Ele está trabalhando na sua vida, está trabalhando no seu futuro, está mudando a sua história, e todos hão de ver quão grande é o nosso Deus. Vamos louvar o Senhor?